Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje, na nossa aulinha, nós vamos começar com uma mensagem. E ela diz o seguinte: o sucesso é a consequência do seu esforço. Então, lembre-se de se esforçar todos os dias. Então, quando você tem esforço, você tem dedicação, você tem disciplina, você consegue aí conquistar absolutamente tudo que você deseja. Tudo depende do nosso interesse aí, do nosso esforço. Então, vamos lá, turminha, para a nossa aula de correção. Nessa aula, nós faremos a correção do capítulo 12, 13 e 14, ou seja, é uma aula mais extensa porque a gente vai corrigir mais capítulos. Então, começando com o capítulo 12, a nova República do Brasil. Esse capítulo aqui, meus amores, é aquele capítulo que fala do pós-período militar. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer essa correção e eu quero que vocês acompanhem agora. Então, começando com a página 315, e aqui ele pergunta assim: como se deu a chegada de José Sarney à presidência do Brasil? Vocês vão lembrar aí, no movimento natural, que José Sarney ele chega ao poder a partir do momento que Tancredo Neves morre, Primeiro se interna por problemas de saúde graves e depois acaba morrendo. E aí, como ele tinha sido eleito presidente e José Sarney o vice, como vice ele vai lá e assume aí a presidência. Cite as principais medidas políticas tomadas por José Sarney, pelo governo de José Sarney aí, assim que ele chega. As principais medidas foram criação de uma emenda constitucional que permitia as eleições para prefeitos, Então, primeiro ponto foi esse. Flexibilização da fundação aqui de novos partidos, Autorização aí, inclusive da reorganização do Partido Comunista do Brasil e do Partido Comunista Brasileiro. Convocação da Assembleia Constituinte para aí a elaboração, o planejamento e organização aí da Constituição brasileira. Foram as principais medidas aí, as primeiras que ele toma assim que ele chega ao poder. No processo aí, ele vai colocar aqui, como ministro da Fazenda, Dilson Furnaro, cria aí o plano cruzado. Quais os principais pontos desse plano aí, desse plano cruzado? Os principais pontos foram a criação de uma nova moeda, o cruzado, estabelecimento aí de apenas uma caderneta de poupança, como a única com correção monetária, criação aí do gatilho salarial, e também a Superintendência Nacional de Abastecimento. Foi as principais pontos desse plano, o plano cruzado. Depois ele pergunta aí, além do plano cruzado, outros 3 planos foram lançados sem sucesso para evitar crises econômicas aí no Brasil, que o Brasil estava vivendo. Comente-os. Quais foram esses planos aí? O Plano Cruzado 2, a gente teve o Plano Cruzado e o Plano Cruzado 2, que instituiu aí em 21 de novembro de 1986 uma, que tinha como base a importação, acabando aí com a questão das empresas nacionais, ou seja, provocou aí um probleminha, justamente nessa questão das empresas nacionais. Por quê, meus amores? Porque além de atingir as reservas cambiais, também acabou aqui com a liberação dos preços sobre os produtos, aumentando impostos sobre os produtos nacionais, como a energia, combustíveis e outros. Então, acabou provocando aí uma questão aí mais interna. O plano Bless, esse plano Bless, ele consistia num congelamento de preços por 2 meses. Aí o retorno da negociação com o Fundo Monetário também vai ser um dos pontos que vai marcar. Então, congelava os preços por 2 meses e foi aí, a partir desse momento, a gente teve aí voltando a conversar com esse Fundo Monetário Internacional. Lembrando que esse Fundo Monetário Internacional ele empresta aí dinheiro à população. Já o Plano Verão consistia aí no congelamento de preços sobre produtos e salários dentro desse processo aí de privatização de empresas públicas.
né, também. Então, a gente precisa entender o quê? Que eram planos para tentar melhorar, né, principalmente a questão econômica aí. Então, privatização de empresas públicas, corte de gastos públicos e a exoneração de 50% dos funcionários públicos também. Todos os planos criados aí também dentro desse processo aí de José Sarney. Seguindo, meus amores, ele pede aí, né, quais foram os principais pontos da Constituição Federal de 1988. Os principais pontos foram a atribuição de deveres, né, e responsabilidades à União, Estados e municípios, o que compete a cada um aí, o que compete à União, o que compete aos Estados e aos municípios, além do Distrito Federal, né? Lógico, evidentemente. Divisão aí de poderes, né, em executivo, judiciário e legislativo, né? Voltando àquela velha discussão aí, tá? Estabelecimento de instrumento de defesa, né, como o Estado aí de defesa, o Estado de sítio, as Forças Armadas, a segurança pública, criação do sistema tributário, né, vários pontos aí vão marcar essa Constituição, mas esses são os primordiais. Aí, gente, na sexta questão, ele fala assim, como a mídia brasileira influenciou no voto popular a favor do candidato aí à presidência, Fernando Collor de Mello. Como foi que ela influenciou, né? Ela influenciou, mas porque ele foi eleito aí construindo a imagem, né, de caçador dos marajás. Então ele foi aí, né, eleito como símbolo desse combate à corrupção. Então, isso tudo criado, influenciado pela mídia. Então, a mídia ela acaba, né, ajudando nesse processo justamente por isso. No governo, né, o governo de Collor aproximou o Brasil do neoliberalismo e do capital norte-americano. Comente essa afirmação. A aproximação do governo de Collor com os Estados Unidos se materializou aí no neoliberalismo, né? No Estado mínimo, com a diminuição de gastos públicos, né, que é o que todo governo neoliberal faz, demissão de funcionários públicos, privatização de empresas, né, brasileiras, abertura aí de fluxo do capital estrangeiro, além de contratação de empresas, né, aí junto ao FMI. Tudo isso, né, aí foi colocado, né, como essa aproximação do Brasil do neoliberalismo aí no momento de Collor no poder. Depois, meus amores, a gente tem aqui para a gente comentar os planos econômicos do governo de Collor. Plano Collor 2 e o plano Marcílio, tá, meus amores? Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre cada um. Vão observando aí, já fazendo a correção. Se é que é necessário aí nesse momento. Então, o plano Collor foi elaborado pela ministra da Fazenda, tá, Zélia Cardoso, naquele momento, tá? E se baseava no congelamento dos depósitos nas contas correntes e poupanças acima de 50 mil cruzados, tá certo? Imposto aí sobre as operações financeiras passou a ser cobrado em qualquer transação bancária. A indexação de impostos, reajustes tarifários e serviços públicos, ou seja, o que vai marcar esse congelamento aí dessas poupanças que vai ser a cara de Fernando Collor de Mello nesse processo aí. Então, isso foi pensado no plano Collor. No plano Collor 2, foi a continuação do plano Collor, né? Por isso o nome plano Collor 2. Continuou aí, né, esse processo, né, que ele já vinha fazendo, principalmente ligado a essa questão aí desse aprisionamento. Constituiu na adequação das taxas estabelecidas sobre qualquer transação financeira bancária. Substituiu aí o overnight pelo cálculo antecipado da taxa aí de produção. Então, já está aí muito, né, seguindo essa mesma linha. O plano Marcílio, tá? Esse plano econômico elaborado aí pelo ministro da Fazenda com o mesmo nome do plano, consistia em aumentar as taxas de juros, liberação de preços sobre produtos, né, e um empréstimo de 2 bilhões de dólares junto aí ao FMI. Então, tudo isso, né, pensado aqui, lembrando que quando o Brasil sai desse período de ditadura militar, ele sai com muitas dificuldades financeiras.
Então, esses presidentes que estavam aí assumindo esse poder, eram tudo nessa tentativa de melhorar essa questão aí, né, financeira. Tá bom, meus amores? Também é importante que vocês observem isso. Seguindo aqui, ele fala como e por que se deu o impeachment de Collor, né? Então, vocês sabem que Collor ele também, né, deixou aí a presidência por conta de um impeachment. Então, o impeachment de Collor foi fruto aí de acusações de corrupção feita justamente por seu irmão, Pedro Collor, tá? A revista Veja, segundo a qual o operador teria sido aí seu tesoureiro de campanha, né, PC Farias. Então, outro fator que estimulou esse processo aí, né, político contra o presidente foi o confisco da caderneta aí de poupança, né, que ele fez aí dos brasileiros, que a gente comentou anteriormente. Então, isso aí deixou os brasileiros aí revoltados, né? Além da revolta popular também, né, foi procurar aí essa brecha se ele poderia ou não fazer isso. Então, tudo isso fez com que fosse protocolado aí vários pedidos de impeachment, né? Os índices de popularidade e reprovação do governo, né, caíram bastante por conta dessas ações, e aí os movimentos, né, surgiram na rua, como os caras pintadas e outros movimentos pedindo justamente o impeachment dele, tá, meus amores? E aí foi de fato, né, pedido esse impeachment protocolado, mas ele não era bobo nem nada, ele renunciou antes, mas mesmo assim ele sofreu aí um impeachment com uma quantidade, né, bem expressiva, né, exorbitante aí de votos. Então, aqui já na página 324, ele fala assim, o que foi o plano real? Ó, quais? O que foi o plano real? E quais foram suas principais medidas? Já estava lá quais foram as principais medidas. Então, o que foi o plano real? O plano real, né, ele foi aí lançado por, né, Fernando Henrique Cardoso, né, quando ele era ministro aí da Fazenda do governo de Itamar Franco, tá, em 1993, e esse plano tinha aí o objetivo, visava, gente, recuperar e fortalecer a economia brasileira. Sua principal medida foi a criação, né, da moeda, né, essa substituição, né, dessa moeda aí por real do cruzeiro pelo real, né, equiparando aí o valor do real ao dólar, gerando aí o consumo, né, maior, né, principalmente interno, privatizar também empresas públicas, incentivar importações e elevar a taxa de juros. Tudo isso estava dentro aqui do plano real. É conhecido mais só pela substituição da moeda, mas a gente tinha outros aí pontos que eram comentados aí nesse ponto também. Quais foram as consequências do plano real e como influenciou diretamente na eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, né? Então, inicialmente a economia se estabilizou, né? O fortalecimento dessa moeda, né, ajudou esse processo de estabilidade, diminuindo a inflação e afastando o período da recessão. Por outro lado, houve aí o achatamento dos salários e a ameaça aí de direitos trabalhistas, devido ao contexto de privatizações e terceirização do trabalho que foi proposto no mesmo plano que a gente comentou, né, anteriormente. Mas essa questão do plano real fez com que ele, né, fosse bem visto e a sua eleição aí foi facilmente aí aceita, né? E ele se tornou presidente. Cite as principais medidas políticas tomadas por Fernando Henrique Cardoso, né, ao assumir a presidência do Brasil. As primeiras medidas, as principais, foi a mudança aí do Conselho de Empresa Nacional, ponto-chave, né, acabando com o monopólio do petróleo e também da telecomunicação, privatização da campanha aí, né, de Vale do Rio Doce, da Companhia do Vale do Rio Doce, tá, minha gente? Reformular a questão da Previdência, mas muito ligado a essa questão de privatizar. Então, ele veio muito com essa lógica aí dessa privatização. Aprovação da lei, né, de reeleição para mandatos, né, executivos na esfera federal, estadual e municipal também foi uma das suas principais ações assim que ele assume. Contextualize os aspectos políticos e econômicos durante o segundo mandato de FHC. Então, turminha, ele teve o primeiro mandato, né, foi um presidente que passou aí por 2 mandatos, e aí durante o segundo mandato de Fernando Henrique, o fortalecimento da moeda,
por meio do Plano Real, já não era mais o suficiente para garantir esse equilíbrio econômico que ele conseguiu no seu primeiro mandato, né? Apesar de ter aí muitos benefícios durante esse primeiro mandato, no segundo ele precisou fazer outras coisas. Então, apesar das privatizações, né, tentativas de estabilidade, que ele estava aqui nesse processo de tentativa, né, principalmente na questão pública, a economia não dava sinais de crescimento. Além disso, houve também a redução, né, do poder de consumo e a elevação dos índices de desemprego provocado aí já no seu segundo mandato. Esses pontos vão marcar o segundo mandato, que foi mais tenso, conturbado do que o primeiro mandato aí de Fernando Henrique no poder. Tá bom, meus amores? Relembrando aí. Analise, né, a entrada do Brasil no Mercosul, ALCA, né, que foram aí pontos que a gente tem que observar aí. Então, o Brasil entrou no Mercosul, né, em março aí de 1991, visando estabelecer relações comerciais e econômicas com países integrantes desse bloco, né, que naquele momento o Mercosul era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E a partir de 2012 também entrou a Venezuela, tudo com o intuito aí, né, de melhorar e fortalecer essa questão aí econômica. No ALCA, nessa área aqui de livre comércio da América, né, era um projeto político, né, e econômico também, tá, minha gente, idealizado pelos Estados Unidos, que pretendiam organizar um bloco econômico onde não houvesse cobrança de impostos, né, para exportação e importação também entre esses países, tá certo? Essa organização aí, a ALCA, né, ela vai passar por alguns reajustes, mas o Brasil também estaria nesse contexto aí de introdução. Analise as mudanças políticas que o PT formulou, né, para poder lançar Lula à presidência nas eleições de 2002. Então, a gente já tinha visto aí que Lula já estava na tentativa, né, de vários períodos eleitorais, tentando, né, chegar à presidência, e para que isso se conseguisse, né, após as 3 derrotas eleitorais, o PT focou aí em mudar as estratégias. Primeiro, né, buscou tornar aí a ideia de Lula mais leve, né, evitando aqui o estereótipo, né, do sindicalista, da figura que Lula já tinha, que ele batia muito forte em eleições anteriores. Por outro lado, aproximou-se de empresários, colocando aí como candidato a vice-presidente, né, uma pessoa ligada ao Partido Liberal, né, e que representava aí os empresários. Então, ele fez essa mistura para poder conseguir que Lula, né, fosse eleito aí em 2002. Ainda, né, falando sobre esse capítulo, ele fala, né, na página 342 sobre a política de inclusão social do governo Lula, né? Comenta aí os programas. Então, Fome Zero e o ProUni vão ser os primeiros que a gente vai comentar aqui, né? O programa Fome Zero, né, ele tem como missão erradicar a pobreza, como a gente já colocou, muito aí pautado, principalmente com a ação aí do Bolsa Família, tá? Então, era essa a ideia do do Fome Zero, né, minha gente? Lembrando sempre que esse governo, né, de Lula está muito baseado nessas políticas sociais, né, para melhoria da condição aí das populações. O ProUni, ele consiste na criação de vagas para estudantes, né, em escolas públicas, né, instituições aí de ensino superior privadas. Então, essas pessoas, né, que tinham aí, que eram oriundas, que tinham estudado em escolas públicas, teriam essas vagas, né, em instituições privadas, né, mas aí o governo fornecendo uma série de benefícios a essas instituições, tá? Principalmente na questão da isenção fiscal. E aí, minha gente, ele coloca aqui também, né, qual foi a principal medida tomada por Lula, né, para alcançar a situação aí, né? Então, assim que ele assume a presidência, né, do Brasil, Lula toma a medida de nomear, né, Henrique Meirelles para poder assumir aí o Banco Central do Brasil, para poder controlar essa questão do sistema financeiro. Como eu falei para vocês quando eu expliquei, Lula, ele tinha aí essa grande problemática. Por quê? Porque as pessoas achavam que quando ele chegasse ao poder, ia ter um grande problema na economia,
O que não aconteceu, pelo contrário, né? Ele conseguiu dinamizar bastante, inclusive por conta dessa nomeação. O que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, né? Aí que acontece no segundo mandato de Lula. Foi um programa que visava, né, investir bilhões na realização da melhoria, né, de obras públicas para melhorar a infraestrutura do Brasil. Então, aí foi criado portos, rodovias, aeroportos, tudo para melhorar a infraestrutura do Brasil, que ele via aí que era uma grande problemática, né, um grande entrave. Faço uma análise sobre a política externa do governo de Lula. A política externa do governo de Lula, né, foi basicamente, foi bastante consistente, né? Então, ele tinha uma relação internacional muito boa, né? Conseguiu se colocar aí no cenário e colocar o Brasil no cenário internacional numa posição muito boa, né? Então, ele tinha essa figura representativa. Focou em estabelecer, né, aqui ações econômicas e cooperações políticas, né? Se envolveu nisso, organizou muito isso, então ele era uma figura, né, que representava muito bem, numa questão internacional, o Brasil, tá certo? E aí a gente percebe a entrada, né, e se tornando aí um dos países líderes nesse movimento aí. Inclusive o G20, né, o Brasil entra nesse momento, BRICS, ele participa também nesse momento, tudo a partir dessa política externa de Lula. Aí, meu gente, ele fala assim, comente os seguintes programas sociais. Programa de erradicação do trabalho infantil, o PIT, né, que foi criado em 1996, mas foi intensificado de fato e colocado aí de fato como deveria ser no governo de Lula. Visava aí acabar com o trabalho infantil e também, né, garantir a permanência desses adolescentes, dessas crianças na escola. Luz para Todos, né, era um programa que levou aí, né, luz para várias famílias que não tinham acesso a essa energia elétrica. Brasil Alfabetizado, né, que é a educação de jovens e adultos, né, que foi aí ganhos significativos, né, para a estrutura social brasileira. São programas sociais, né, educacionais, que visam aí erradicar a questão do analfabetismo na estrutura social brasileira, principalmente de jovens e adultos. Seguindo ainda, todo mundo falou que foram aí as jornadas de junho de 2013. Qual foi sua origem? Então, foram manifestações de ruas, tá? Espontâneas, que reivindicavam aí a questão de saúde, educação, habitação e o fim da corrupção, principalmente o fim da corrupção. Eclodiu aí, né, a partir do protesto de 20 de junho de 2013, contra aí o aumento de 20% na tarifa de ônibus em São Paulo. E aí, por conta dessas mobilizações aí explodiram, né, e aconteceram aí muito buscando essas melhorias nas questões sociais. As mobilizações, tá, gente, ela acontecia também por meio de redes sociais, não só nas ruas, mas eram movimentações que aconteciam aí também nas redes sociais. Quais foram as principais medidas, né, anticorrupções tomadas pelo governo de Dilma Rousseff, que foi o governo que passou por essa onda aqui, né, de mobilizações, né? As principais medidas foram aqui, né, a questão da mais liberdade da Polícia Federal para que ela trabalhasse, o Ministério Público também, que é essa medida mais ampla, tornou crime a prática de caixa 2 no governo dela, e também aqui confisco de bens aí que eram adquiridos de forma ilegal. Tudo isso, né, além da lei anticorrupção, que também foi criada dentro do governo dela, né, também em resposta a essas movimentações que estavam acontecendo. Explico como o governo de Dilma, né, tentou aí conter o processo, né, de inflação aí no seu primeiro mandato. Então, gente, também passou por uma questão aí econômica, né, essa saída, esse impeachment de Dilma, inclusive, né, por conta das pedaladas fiscais, que foi o motivo, né, por ela receber esse impeachment. Então, o governo de Dilma Rousseff buscou aqui conter os processos, né, de inflação que estava elevado nesse primeiro mandato por meio aqui de políticas de juro alto e redução aqui de alguns produtos, né, de imposto sobre alguns produtos também, né, para poder tentar aí equilibrar essa balança comercial. No capítulo 13,
turminha, ele fala sobre os conflitos e as tensões nos séculos, né, tanto no século XX quanto no século aí, XXI. E aí, a gente começa trabalhando, né, na página 365. Defina os seguintes termos, né? Defina aí os termos a seguir. Então, aqui ele começa com o Talibã. Lembrando que está escrito errado, tá? É com I, Talibã. E, turminha, ele quer que a gente dissesse aqui, né? Que vocês colocassem qual era a função, né? O que era aí o Talibã. Era uma organização, né, terrorista, que a gente coloca assim, né, de uma forma mais prática, de origem aqui étnica, que defende o islamismo puro, tá? Lembrando que o Talibã, ele tem aí vários braços, né, várias organizações dentro dessa defesa do islamismo puro. O mais conhecido, como a Pro já citou, né, inclusive em aula, é a Al-Qaeda, tá bom, turminha? Mas a gente tem outros braços também. O próximo movimento aqui já vai ser um movimento, né, que busca aqui, né, era um movimento que buscava justamente essa terra, né, judaica aí, essa terra, né, esse movimento judaico palestino. Então, era um movimento, né, já do século XX, portanto mais antigo, mas que já tinha essa ideia aqui de criação tanto do Estado judaico nessa terra aí palestina, que depois a gente até conquista, né, nesse território. A gente vê até a evolução desse movimento acontecendo aí, né? A Organização para a Libertação da Palestina, já fundada, né? A gente observa também que já com um tempo, né, de disputa aí grande, porque a gente tem a fundação dela em 1959, turminha. E a gente observa o seguinte, que essa daqui, ela também tinha, né, uma ideia de libertação dessa Palestina. Lembrando que a ideia de libertação da Palestina era a criação desse Estado, realmente, do Estado da Palestina, como um país independente, o que aconteceu, né, o que tinha acontecido aí com, justamente com a ideia aí dos judeus. Então, a Palestina também reivindicava esse mesmo direito aí na ONU, né? Isso se intensifica quando, né, a ONU cria o Estado judeu e não cria o Estado palestino. Só relembrando aí com vocês, tá? Nesse sentido, responda o que foi a guerra do Afeganistão, turminha. Aqui, ele dá o contexto histórico para vocês e pergunta o que foi essa guerra. Lembra que essa guerra foi um conflito fruto aqui da divergência soviética e dos Estados Unidos, desse contexto aí de Guerra Fria, tá bom? E aí acaba que há uma invasão das tropas soviéticas ao território aí do Afeganistão, passando um grande período de tempo aí, né, até Gorbachev se assumir e aí por fim a esse movimento da Guerra do Afeganistão. Quais os motivos que levaram à ocorrência desse conflito da Guerra do Afeganistão? A disputa, né, o motivo principal vai ser a disputa soviética e norte-americana aí dentro desse contexto todo, tá, meus amores? Seguindo aqui, ele pergunta, explica os motivos, né, desse atentado e aponte quais foram as suas consequências, tá? Ele tá falando do atentado aqui de 11, né, de setembro de 2001, tá? Tá 2011, mas tá errado aqui. É 2001, tá, meus amores? Então, vão corrigindo aí que você sabe que pode errar de vez em quando, né? Então, a Al-Qaeda, né, e Osama Bin Laden foram responsáveis por esse atentado de 11 de setembro, né, de 2001, na resposta já coloca certo, tá? As Torres Gêmeas, afirmando aí combater os Estados Unidos e seu imperialismo, né, por considerar este aí a casa da desgraça mundial, tá? Então, era a fala deles mesmo por conta, né, justificando aí esse atentado. As consequências foram, né, justamente, né, a invasão norte-americana ao Iraque depois e a derrubada de Saddam Hussein, né, por acusação aí de terrorismo e aquele movimento todo internacional em volta, né, desse evento aí. Seguindo aí, ele quer que você comente a Guerra dos 6 Dias, né, a Guerra de Yom Kippur, né, e a Infância. Então, tudo isso ele quer que você faça esse comentário. A Guerra dos 6 Dias, se vou relembrar com vocês rapidamente, foi aquela guerra, né, entre Iraque, né, e Síria pela região ali das colinas de Golã,
onde a gente tem justamente a nascente do Rio Jordão. Então era uma disputa aqui, uma disputa basicamente por conta aí de água, tá? Basicamente, mas tem lógica que tem outros interesses sempre aí por trás. Aqui na B ele pergunta sobre a guerra de Yom Kippur, né? Durante o feriado do Dia do Perdão, tá? Em Israel, em 1973, houve aí uma aliança Síria-Egito para atacar Israel justamente por conta da Guerra dos 6 Dias. Então, era uma resposta, seria uma resposta aí a essa guerra, né? E aí foi um conflito que precisou ser mediado, inclusive, pela ONU, tá certo? E o último aqui ele pede a gente comentar, né? Foi uma reação palestina em função da opressão israelense, né? A população daquela região ali, tá certo? Do estado de Israel. Então, tudo isso, minha gente, foi uma resposta dos judeus, né, ao processo aí violento que estava acontecendo ali, né, naquela região. Então, vão observando aí e registrando, meus amores. Aí ele vai, né, e pergunta qual o papel dos Estados Unidos nesse conflito. Que conflito é esse? Na guerra Irã-Iraque. Aqui é um conflito, né, que acontece por conta de uma questão religiosa, mas que vai além. Por quê? Porque aqui também está envolvida a questão do petróleo. Então é uma disputa por conta deste petróleo, tá? Os Estados Unidos acaba fomentando, né, financiando esse conflito aí, justamente por conta dos interesses nas reservas de petróleo desses países. Então, quando eles estão aí em briga, alguém precisa mediar. E aí os Estados Unidos vai e acaba dominando, inclusive, as reservas de petróleo, aí como a gente já sabe. O que foi a Guerra do Golfo, né? Quais motivos, né? Quais foram os motivos desse conflito aí, da eclosão desse conflito? Então, a Guerra do Golfo, né, ocorreu no Oriente Médio e se deu pela invasão do Iraque ao Kuwait. Esse daqui foi um conflito puramente por petróleo, tá certo? E aí os Estados Unidos se envolveu porque ele é o maior comprador, né, desse petróleo do Kuwait. E foi aí, um motivo para essa eclosão, foi justamente essa invasão que aconteceu por conta desse petróleo. Lógico, evidentemente, que a coalizão, né, venceu o conflito dos Estados Unidos aí, né, entrou nesse processo, como sempre, naquela região do Oriente Médio, para poder fazer que se acalmasse essa região e tivesse aí, né, uma superação aí desse movimento, né, de guerra. Aí, minha gente, ele pergunta pra gente o que seria a definição do eixo do mal, né? E vocês vão lembrar que é uma definição criada por Bush, né, quando presidente, justamente por conta do atentado de 11 de setembro aí. Então, ele acaba nomeando, né, o trecho ali, né, de Irã, Iraque, Coreia do Norte, como esse eixo aí do mal. Esse conjunto de países, por conta da dinâmica bélica e por conta do processo que eles chamam de terrorista, ele dá aí essa nomenclatura. O que foi a Primavera Árabe? Como aconteceu, foi uma onda de protestos entre os países do Oriente Médio e também, né, ligados à África, que tinha aí como missão derrubar ditadores, tá, minha gente, que estavam no poder e criar governos mais democráticos. Começa com a Tunísia em 2010, mas como eu falei para vocês, é uma onda de protestos, vai tomando aí uma série de países, né, envolvendo aí vários países, Egito entra, né, a Líbia, vários países. Então, nada está querendo derrubar esses ditadores e implementar governos mais democráticos. Por isso o nome Primavera Árabe, muito ligado a esses países, né, que tem essa população aí, né, árabe. Aí, meus amores, ele pergunta aqui, já começa a falar um pouquinho sobre a questão racial na África do Sul, falando do apartheid, né? Então, o apartheid, ele quer primeiro, né, que a gente defina o que seria esse apartheid. Então, é uma lei, né, que ela foi criada para colocar, né, regular a questão da vida civil aí da população de acordo, né, com a cor. Então, era uma lei de segregação racial, era uma lei, né? Então, como a gente sempre comenta a questão aí do preconceito em outros pontos, lá ele foi instituído, ele foi colocado, né, como forma de lei.
o Congresso Nacional, que era um partido político, né, de esquerda, que lutava justamente contra o fim desse apartheid, que tinha aí Nelson Mandela como a principal figura desse partido aqui do Congresso Nacional Africano. Além disso, a gente teve também, né, o massacre, né, que foi um ataque a essa comunidade, né, de Joanesburgo, que aconteceu justamente por conta desse movimento aqui do apartheid. E aí esse movimento, esse massacre vai marcar, né, a história também, justamente por conta da quantidade de vidas perdidas por questões de cor, né? Isso aí ao longo do apartheid como um todo. Tá, meus amores? E aí ele coloca, né, quais foram as principais características da segregação racial na África do Sul, né? Então, como eu falei para vocês, criações de lei de separação mesmo. Então, quando você nascer, você tinha que colocar aí, né, denominar a sua cor, acertando o nascimento. Então, poderia haver casamento entre pessoas de cores diferentes, né? Então, tudo isso foi colocado aí em lei, direitos aí civis e políticos sendo colocados por conta da cor, tá? Então aqui a gente, né, quer que vocês colocassem aí, queria que vocês colocassem aí as principais características dessa segregação aí racial na África do Sul. Na terceira ele fala assim, analisa a importância de Nelson Mandela no processo de resistência contra, né, esse racismo na África do Sul. A colocação de Nelson Mandela vai ser fundamental, né? Até porque ele organiza esse partido, que vai ser o partido que vai liderar, né, essa luta contra o apartheid, e ele próprio, né, vai ser a figura que vai representar o fim do apartheid, inclusive sendo o primeiro presidente negro dessa África do Sul, onde a maioria é de fato negra, né? Então ele vai representar realmente essa figura que luta contra esse processo do apartheid em si e se torna essa figura que vai lutar contra essa questão racial internacionalmente, né, no mundo aí. Então, ele se torna essa figura aí, essa figura mundial a partir disso. Meus amores, aqui ele quer que você coloque na quarta os principais fatores, né, que contribuíram para o fim do apartheid. Os principais motivos aí vão se dar internamente, né, por conta de uma luta de uma sociedade inteira contra esse fim, mas também por uma pressão internacional, né, até porque a gente estava observando, né, e acabou ficando muito feio para a África do Sul essa postura, né, numa questão internacional. E aí, por conta de uma pressão internacional, é que acaba, né, esse fim aí, a gente acaba tendo a finalização desse apartheid. Explique o processo político que culminou aí na chegada de Evo Morales à presidência da Bolívia. Então, ele vai representar, né, uma população mais nativa, né, mais ligada à questão indígena mesmo na Bolívia, né? Então, ele vai chegar aí realmente com a aproximação com essas classes, né, e por isso ele consegue aí essa eleição. O governo da Bolívia, né, até então era muito alinhado com os Estados Unidos, e a partir do momento que ele assume o poder, ele se afasta totalmente. Por isso, inclusive, né, depois vai ter aquele processo todo ali diante desse presidente boliviano, justamente por conta desse afastamento que ele faz automaticamente dos Estados Unidos a partir do momento que ele chega ao poder. Então, a gente percebe um afastamento de fato aí desse processo, né, que era natural a Bolívia anteriormente. Seguindo aqui, meus amores, comente, né, a inclusão social, né, e a política aqui de Hugo Chávez na Venezuela. Também era outro que visava investir em políticas públicas de inclusão e diminuição aí da pobreza, né, na prática externa buscou aproximar os países da América do Sul, né, com esses países da América do Sul, a própria Rússia, China, Índia, e se afastou dos Estados Unidos também. Foi outro que se afastou, e como a Venezuela tinha muito petróleo, né, outro ponto ali para os Estados Unidos, né, entrar e não gostar nada disso. Né? Ele fala aqui na sétima, qual era a postura de Chávez em relação à mídia. Era uma postura bastante autoritária, né, caçando direitos de imprensa, né, muitas vezes. Então, era uma relação extremamente conturbada, nada amigável aí entre ele e os seus repórteres, né, a sua imprensa nacional, tá bom? Então, ele tinha sérios problemas com a mídia.
No capítulo 14, O Mundo Globalizado, é aquele capítulo que a gente finaliza, ele é bem, né, bem mais curtinho, e ele começa colocando aqui para vocês, né? Comente acerca dos blocos econômicos. Então, começa com o NAFTA, é um bloco da América do Norte, formado pelos países da América do Norte, os 3 países da América do Norte, que visava estabelecer a cooperação econômica entre essas nações. Assim como todo bloco econômico, o objetivo era esse, né? A PEC, ela vai ser essa cooperação aqui, né, entre a Ásia e o Pacífico, que também, né, visava aí essa cooperação econômica, só que o que vai marcar essa PEC é porque ela vai ter, ó, Estados Unidos, Canadá, vários outros países, né, Japão, China, fazendo parte do mesmo bloco. Então, faz com que esse bloco econômico ele seja um destaque internacional. O Mercosul, né, que vai ser o bloco que a gente já comentou anteriormente, né, que faz aí parte Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, tá, meus amores? E tem um acordo aqui de cooperação econômica buscando aí, né, uma frente maior com o mercado internacional, esses países aqui da América do Sul. Ainda ele coloca a questão da União Europeia, que vai ser esse bloco formado por 27 países atualmente, né, com a saída do Reino Unido, que tem aí, é o maior bloco econômico do mundo, né, como a gente já comentou anteriormente, e que tem esse poder, né, atual, porque ele consegue, é um bloco que consegue ter inclusive uma moeda única, que busca não só a questão econômica, mas também a questão social, com a integração aí social também. O CAN, né, que vai ser esse bloco econômico aqui, que vai reunir os países andinos, né, e aí esse bloco econômico, né, ou pacto andino, também pode ser chamado, visa entregar a economia e a política entre essas nações, né, equilibrando a economia e também fortalecendo aqui esses países da América Andina. Todos os países, né, que têm ali relação com a Cordilheira dos Andes faz parte desse bloco econômico aqui. Depois ele pergunta sobre a questão do neoliberalismo e Estado mínimo. O neoliberalismo é aquela política, né, social, econômica, que visa a não intervenção do Estado. Por isso, a política do Estado mínimo. O Estado tem que se meter o mínimo possível nessas questões aí econômicas e sociais. O que é a globalização? Qual a sua origem? A globalização é um processo de integração político, cultural, social, né, religioso. Então, onde as nações do mundo elas se integram a partir desses países. O surgimento dele remonta às grandes navegações. Tá? Mesmo que só tenha essa denominação a partir da década de 80 com o nome globalização, mas começa esse mecanismo aí nas grandes navegações. Tá? Se eu explico os fatores positivos e negativos da globalização, fator positivo, aí vocês podem ter até mentalmente, né? Fator positivo, a integração, que é bom, né? De fato aí. Fator negativo vai ser a questão do desemprego estrutural, né? A questão da concentração de renda, a gente pode citar, da miséria que aumenta por conta dessa concentração e do próprio a questão da violência desenvolvida em alguns países por conta dessa integração também. Analise o conceito de multipolaridade. Multipolos de poder. Quando vários países estão à frente desse processo de poder que a gente tem, né, atualmente. Então, a multipolaridade seria realmente designada atualmente para a gente ter aí várias nações aí como sendo nações centrais na economia mundial. Não temos uma, não temos duas, nós temos várias. Por isso, multipolaridade. Multipolos de poder. Tá bom, meus amores? Então, a gente finaliza aqui, né, a nossa aulinha de hoje. Aproveitem, né, e ó, beijos enormes da prova.